Continuando aqui a série sobre o desempenho das seleções que sediaram a Copa do Mundo em cada edição. Hoje chegou a vez das campeãs. Eu sou o Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Pode ser até que o vídeo fique um pouco longo. Então, para mim não esquecer, se você não conhece o nosso canal, se inscreva aí e também ative as notificações e fica ligado nos outros vídeos. Organizar num torneio como a Copa do Mundo é algo surreal e algumas seleções conseguiram essa façanha de, além de sediar, ser campeão, ter a oportunidade de levantar a taça dentro do seu estádio, dentro do seu país. Antes era comum, hoje em dia tem se tornado cada vez mais incomum isso acontecer. Tudo começou no começo, lá em 1930, a primeira edição de Copa do Mundo que foi disputada no Uruguai, e os uruguaios tiveram esse prazer de levantar a taça em casa, e o desempenho deles foi o seguinte: começaram lá no grupo 3, derrotaram o Peru por 1-0 e a Romênia por 4-0. Para essa edição de Copa do Mundo, apenas 13 seleções participaram, foi o menor número. Então, com o caminho menor, eles com essas duas vitórias chegaram já à semifinal, enfrentaram a Iugoslávia e venceram por 6-1. A arbitragem desse jogo foi brasileira. E aí foram para a final enfrentar a Argentina, rival sul-americana. Apesar dos argentinos estarem vencendo no primeiro tempo por 2-1, no segundo os uruguaios viraram e venceram por 4-2. Confrontos entre sul-americanos na final de Copa só aconteceu aqui e em 50, quando o Uruguai também venceu, dessa vez o Brasil. Em 34, uma Copa meio esquisita, porque eles já estávamos caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Então essa foi chamada da Guerra do Mussolini, que era um ditador italiano, se você nunca ouviu falar. Então ele fez com que a Copa fosse organizada em território italiano. Além do mais, obrigaram os jogadores a vencer aquela Copa do Mundo. Ou era vencer ou era morrer, literalmente. O formato foi diferente, não tinha fase de grupos, era direto mata-mata. O mata-mata pra valer. Já nas oitavas de final, que era a primeira fase, derrotaram os Estados Unidos por 7-1 e parecia até que ia ser tranquilo para eles. Mas não foi bem isso não, porque nas quartas de final enfrentaram a Espanha e empataram esse jogo difícil em 1-1, e como não tinha disputa de pênaltis nem prorrogação, tiveram que marcar um jogo extra. E aí a Itália conseguiu passar, mas numa vitória mega apertada por 1-0. Foi bem difícil. Daí então foram enfrentar a Áustria na semifinal e mais um jogo dificílimo, duro. Venceram por 1-0 e imagina o psicológico dos caras como estava, né? E um verdadeiro teste para cardíaco foi a final contra a Tchecoslováquia. Imagina só a pressão que era em cima dos caras que tinham que vencer de qualquer maneira, senão morria. E para piorar, os tchecos abriram o placar, mas só nos minutinhos finais eles conseguiram virar essa partida e conseguiram ficar com o título de campeão organizando o torneio em casa. Que feito! E que livramento, né? Vencer a Copa do Mundo em casa só vai se repetir em 66 na Inglaterra. Mas antes, vou te pedir, deixa aquele like aí, não se esquece, vai ajudar muito o nosso canal. E também visita a nossa loja de infoprodutos. Além do mais, te faço o convite, se quiser ser apoiador financeiro do canal, vou deixar os dados todos aqui embaixo na descrição. Na terra da rainha, dos Beatles e do futebol, o rei era Pelé, o brasileiro. Isso porque ele já era destaque em todos os lugares que ele passava. O Brasil já havia sido campeão em 58 e em 62, com ele jogando muito. Só que o Brasil vacilou nessa Copa e a casa caiu ainda na fase de grupos, abrindo caminho para outras seleções, como a própria Inglaterra, que estava sediando o torneio. Eles caíram no grupo 1 e a estreia não foi muito boa não, empataram com o Uruguai em 0-0, mas aí depois vieram as vitórias. 2-0 no México, com gols do Bob Charlton e do Hurst, dois importantíssimos jogadores nessa conquista do futebol inglês. E terminaram a fase de grupos vencendo a França por 2-0, chegava assim às quartas de final. Ali, em um jogo violento e histórico contra a Argentina, que sempre provoca, né? A Inglaterra venceu por 1-0 e chegou até a semifinal, para enfrentar uma seleção forte, embora surpresa naquela edição, que foi a seleção de Portugal e de Eusébio, que inclusive ele fez o gol de Portugal, mas a Inglaterra venceu por 2-1, com 2 gols de Bob Charlton. E finalmente chegava a uma final de Copa do Mundo os inventores do futebol, pela primeira vez. E o jogo seria contra a Alemanha, uma seleção forte, que havia sido campeã em 54 já. Esse foi um jogaço. Muita gente diz que essa foi a melhor partida de final de Copa do Mundo. No tempo normal, tudo terminou em 2-2, empatado. Aí então, na prorrogação, a Inglaterra fez mais 2 gols, um deles muito polêmico, e conseguiu conquistar o título, primeiro e único até hoje, jogando em casa. A outra seleção foi a Alemanha Ocidental em 74 e com muita força de vontade e uma certa malandragem ali. Nesses tempos a Alemanha estava dividida, como eu já falei em vários outros vídeos aqui, entre Ocidental e Oriental. Inclusive em seu grupo eles tiveram que enfrentar a Oriental e perderam por 1-0.
abrindo assim a vaga de primeiro lugar para os alemães orientais e eles ficando em segundo por escolha própria. Antes disso havia vencido o Chile por 1-0 e a Austrália por 3-0. Com a segunda colocação, eles foram para o quadrangular final na segunda fase, porque os regulamentos eram diferentes para essa Copa. Pararam no grupo B e enfrentaram a Iugoslávia e venceram por 2-0 com gols do Paul Breitner e do Müller, Gerd Müller. Em Düsseldorf venceram a Suécia por 4-2 e finalmente conseguiram a sua vaga para a final, derrotando a Polônia por 1-0 com mais um gol de Gerd Müller. E lá na final eles derrotaram a Laranja Mecânica, a Holanda, por 2-1 de virada, com gols do Paul Breitner de pênalti e do Gerd Müller. Já contei essa história também aqui nesse canal. Na Copa seguinte isso se repetiu, tanto o regulamento quanto a questão da seleção sede, a Argentina no caso, ser a campeã. E a final também foi contra a Holanda, muita coincidência, que àquela altura estava sem o Johan Cruyff. Os argentinos foram parar no grupo 1, um grupo bem forte, hein? Mas eles derrotaram tanto a Hungria quanto a França por 2-1 e no fim perderam para a Itália por 1-0. Ficaram com a segunda colocação e foram para o quadrangular final. Não sei se eles aplicaram a mesma malandragem da Alemanha Ocidental. Eu acredito que não. Mas malandragem eles aplicaram nessa fase de grupos aqui, da segunda fase. Venceram a Polônia por 2-0 e aí empataram em um jogo mega difícil contra o Brasil em Rosário por 0-0. Um dos Brasil e Argentina mais dramáticos e complicados da história. Uma derrota aqui significaria uma eliminação. Como empatou, tudo teve que ser resolvido na terceira e última rodada dessa fase de grupos da segunda fase. E aí que a polêmica entra, porque a Argentina iria enfrentar o Peru. O combinado era que os argentinos jogassem antes do Brasil. Mas eles são malandros, eles usam dessas catimbas deles aí para conseguirem alcançar algumas vantagens. E isso você conhece. E eles fizeram isso, mudaram o horário, anteciparam o jogo do Brasil com a Polônia, que venceu. Isso, após o jogo do Brasil, os argentinos entraram em campo sabendo o que tinham que fazer. Tiraram uma diferença de 4 gols. E aí fizeram 6-0 no Peru. Esse jogo é mega polêmico, colocam isso na conta do goleiro e do suborno. Mas na história isso não importa, porque os argentinos ficaram em primeiro e foram disputar a final contra a Holanda. Lá abriram o placar com o Mario Kempes, mas daí viram os holandeses empatarem. Então mais uma final teria que ser disputada na prorrogação, exemplo de 66. Foi aí que Mario Kempes, grande ídolo argentino, fez o segundo gol e Bertone fechou em 3-1. Argentina, campeã do mundo em casa, em Buenos Aires. Finalmente, a última seleção a conseguir essa proeza de ser campeão de uma Copa jogando em casa foi a França em 98. Eles que foram parar no grupo C. Estrearam derrotando a África do Sul por 3-0, venceram também a Arábia Saudita por 4-0 na segunda rodada e por fim derrotaram a Dinamarca por 2-1, fecharam em primeiro lugar e 100% de aproveitamento. A França era uma seleção muito forte, contava com craques como o Zinedine Zidane, e esse você se lembra bem. E também tinha Henry, tinha também o Trezeguet e o Djorkaeff, jogava muito. Mas eles tinham também Laurent Blanc, e foi ele que deu a classificação da seleção francesa com um gol de ouro no jogo contra o Paraguai nas oitavas de final, em que eles venceram por 1-0. Após esse susto, vem um outro susto nas quartas de final contra a Itália. Dessa vez, esse jogo terminou 0-0 e os franceses venceram nos pênaltis e chegavam a uma semifinal de Copa. Pela frente, uma surpresa, porém uma pedreira. Essa era a seleção da Croácia e, apesar de ter saído atrás do placar, a França virou com 2 gols de Thuram e conseguiu chegar a uma final de Copa do Mundo pela primeira vez e em casa. Você se lembra, a seleção brasileira tinha ótimos jogadores e uma final como essa chamou a atenção do mundo. E o que chamou a atenção do mundo também foi a consagração de Zinedine Zidane, que fez 2 gols, os 2 de cabeça, e para fechar o Petit fez o terceiro e a França venceu por 3-0 o Brasil, conquistou ali pela primeira vez uma Copa do Mundo e em casa. Depois eles conquistaram em 2018. Mas de lá para cá nenhuma seleção que organizou o torneio venceu a Copa do Mundo. Não acho que o Catar tenha a chance de fazer isso. Tampouco em 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Então acho que isso vai demorar um pouquinho. Até lá, vou ficando por aqui. Fica ligado que vai ter a parte 4 também. Valeu e até a próxima!